Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Junião. Tema geral é conhecer, experimentar e desfrutar o Cristo revelado em Filipenses. Esse é o tema geral. Nós já vimos nas 2 semanas que passaram, com exceção dessa, nós estamos na 3ª, né? Nas 2 semanas que passaram, fomos lembrados de voltar ao Espírito na primeira mensagem e foi nos apresentado um segredo na segunda mensagem para nós chegarmos aqui hoje. O livro de Filipenses, especificamente, irmãos, ele é um pouquinho diferente dos outros livros conhecidos como o coração da Bíblia, né? Efésios, Colossenses, Gálatas, Efésios e Colossenses e Filipenses são considerados o coração da revelação divina no Novo Testamento. É o coração da revelação divina de toda a Bíblia. Está nesses 4 livros. E todos os livros têm aspectos da doutrina e aspecto da experiência. Mas o livro aos Filipenses, especificamente, difere um pouco dos outros 3 livros, porque muito pouco ou quase nada de doutrina ele tem. E ele é totalmente focado na experiência de Cristo. Quando Paulo escreveu esse livro, se você não sabe e não conhece um pouco da história e não está atento, talvez você pense que ele está, no linguajar de hoje, num hotel 5 estrelas, entendeu? Num resort lá, um spa, seja lá o que for, que estava tudo 1000 maravilhas. E ele estava escrevendo esse livro, porque a palavra que ele mais usa no livro aos Filipenses é regozijo e alegria. Ele estava alegre. Sabe por quê? Porque não só ele estava desfrutando Cristo, mas estava desfrutando essa pessoa maravilhosa. Então, todo o compartilhar dele aos Filipenses, ele quer introduzir todos aqueles que leem essa carta, e se você não leu, eu te incentivo essa noite, espero que você saia daqui com vontade de ler esse grande livro de 4 capítulos. Leia Filipenses e você vai entrar nesse desfrute. Vai entrar nesse desfrute. E vai ficar alegre como Paulo estava. Senhor Jesus. A primeira mensagem é um degrau, mas já é um degrau tremendo, né? É um degrau para dentro do Espírito. O segundo, você começa a conhecer os segredos, você está subindo. E aqui, o título da mensagem de hoje à noite é Ser um em alma, para desfrutar Cristo, pensando a mesma coisa, sendo um com Cristo em suas partes interiores e permitindo que Deus opere em nós o querer e o realizar para o seu bom prazer. Falar
de estar no Espírito e até mesmo experimentar o Senhor, em partes, é até simples e até fácil sermos um no Espírito. Pode ser bastante teórico, né? Somos um no Espírito. Irmãos, somos um no Espírito. Mas, como diz aqui, pensar a mesma coisa, sendo um com Cristo em suas partes interiores e permitindo que Deus opere em nós o querer e o realizar, são coisas ligadas especificamente à nossa alma. E tudo que se refere, tudo que está ligado à nossa alma, que é todo o nosso ser psicológico, a nossa mente, emoção e vontade, é um pouquinho complicado. Mas não impossível. Complicado. Mas é por isso que nós estamos aqui. Para prosseguirmos no Senhor. E que essas complicações não atrapalhem o nosso desfrute de tal pessoa maravilhosa. E o desfrute dessa pessoa maravilhosa não é especificamente você só ficar pensando: quando eu for orar, é ali o momento que eu vou desfrutar o Senhor. Não. Paulo era uma pessoa, ele dizia que o viver dele era Cristo e ele mesmo, queria ser achado em Cristo. Em Cristo. Essa é a situação que, na expectativa de Deus, que Ele quer que todos os seus filhos se encontrem. Em Cristo. Amém. E vivendo Cristo. Amém. Uau! Que coisa maravilhosa! Aí chegamos na Nova Jerusalém, não precisa de mais nada. Né? Não precisa de mais nada. Todos nós estarmos em Cristo e vivendo Cristo em toda e qualquer situação. Por isso que Paulo ali está dizendo na mensagem passada que ele aprendeu. Aprendeu. Não andeis ansiosos. Apresentei diante de Deus todas as seus pedidos ou suas petições. Ele começa ensinando, né? Esse é o aprendizado de Paulo. A hora que a ansiedade bate, vá diante de Deus e apresente diante dele as suas petições. Não permita que ela domine o teu ser e tire de você o desfrute de Cristo. Tire de nós. E o desfrute de Cristo, voltando então, ele está relacionado em tudo que fizermos nessa nova criação. Compartilhar é fácil falar, né? Mas nos nossos afazeres, em todos os nossos serviços, no nosso relacionamento, nós temos que ser movidos por esse desfrute. E Paulo está conduzindo os irmãos ali em Filipos a tal situação. Eu gostaria de ler, para estimular principalmente os irmãos e, obviamente, passar luz do que está nos estudos vida, eu gostaria de ler alguns trechos do estudo vida. Eu vou ler um pouquinho agora, no meio da mensagem leio mais um pouquinho, mais para frente leio mais um pouquinho, para que de alguma maneira nós possamos ser assim incentivados a ler os estudos vida, né? Ler os estudos vida. Há muita riqueza. Esse 4 capítulos de Filipenses tem acho que 62 ou 63 mensagens. Já pensou nisso? Mas em princípio ele teria que ter 2 volumes, volume 1 e o volume 2. O volume 1, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 4. E o volume 2, aí ele entra em detalhes do capítulo 1 ao capítulo 4, né? Das preciosidades. Eu vou ler para despertar o interesse e depois nós entramos na sinopse. Os irmãos não precisam ficar preocupados que eu vou parar em tempo. Eu quero ver os irmãos compartilharem, mas eu gostaria de ler. Diz, na Bíblia existem 2 livros relacionados com... Alguma coisa eu já falei, mas não tem importância. Ouçam. Isso que eu falei é porque está no estudo vida. Eu não estou inventando nada.
Na Bíblia existem 2 livros relacionados com a experiência e não com a doutrina. Esses livros são Cântico dos Cânticos e Filipenses. Aparentemente são livros sem relação entre si, contudo, se penetrarmos em suas profundezas, descobriremos que são livros gêmeos e ambos dizem respeito à experiência de Cristo. Por essa razão, seria proveitoso estudá-los juntos. Chamamos sua atenção para o fato de que 4 livros do Novo Testamento compõem o coração da revelação divina: Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Gálatas, Efésios e Colossenses têm padrão semelhante de composição. Nesses livros, Paulo primeiramente apresenta doutrinas e em seguida experiência. Depois de mostrar determinada doutrina, Paulo nos encoraja a andar de acordo com ela. Efésios, por exemplo, é escrito em 2 partes principais. A primeira parte, capítulos 1 a 3, mostra a doutrina sobre a igreja, o corpo de Cristo. Mas a segunda seção, composta dos capítulos 4 a 6, diz respeito ao nosso andar segundo a doutrina revelada nos primeiros 3 capítulos. Uma vez que Efésios é composto dessa maneira, ele é um livro tanto de doutrina como de experiência. Em princípio, o mesmo se aplica a Gálatas e Colossenses. O livro de Filipenses, que é o que nós estamos, entretanto, é diferente nesse aspecto. Não era a intenção de Paulo, ao escrever esse livro, transmitir doutrinas. Não significa que não haja doutrina nele. Todos os escritos do Novo Testamento têm ingredientes doutrinários, mas, rigorosamente falando, Filipenses não diz respeito à doutrina, e sim à experiência de Cristo. Eu gostaria de ler muito mais, mas eu vou pular, vou ler mais um trechinho. Nessa mensagem consideraremos os antecedentes, ou pano de fundo, e o tema de Filipenses. Isso ele está se referindo à primeira mensagem do Estudo Vida de Filipenses. Se você quiser saber mais, você ou na biblioteca tem um exemplar que pode ser usado, porque esses livros estão esgotados, não tem mais. Mas, se você tem busca, você consegue. Sim. Você pede emprestado, existe cópias, né? Cópias que você pode conseguir na internet, não autorizadas, mas fazer o quê, né, irmãos? Nós não temos isso disponível na livraria, nem tem perspectiva de, em tão curto espaço de tempo, venha a ser publicado. Então, se você tem busca, você deve ir atrás e encontrar uma cópia para que você possa ler. Tem. Se você quer, tem. Se você busca, você encontra. Tá bom? Depois nós vamos ler alguma coisa a mais. O pano de fundo... tem alguns detalhes no pano de fundo de Filipenses que eu sinto que eu deveria chamar uma certa atenção. É alguma coisa relacionada aos judaizantes, que está aí como que fazendo... É igual quando você escreve, né? Pano de fundo é isso, né? Quando você escreve, então, destaca. Então tem alguma coisa que faz destacar certas coisas. E Paulo... ele estava realmente preocupado com os irmãos ali em Filipenses, em Filipos, para que eles não se distraíssem, né? Não se distraíssem. E, aliás, essa era a preocupação do apóstolo Paulo em todas as igrejas na qual o Senhor o usou a levantar. A grande preocupação dele, ele não queria que eles se desviassem da economia de Deus. Pode ter muitas palavras relacionadas a Deus. A Bíblia, como nós já vimos, ela é extremamente ampla. Há muitas coisas, muitas ruelas, muitos galhos, muitas folhas, mas o essencial,
O tronco é o que está no coração de Deus, o seu plano, o seu propósito, a sua vontade. E é disso que nós não podemos nos desviar. Deus tem um plano para aqueles pelo qual Ele morreu e salvou e regenerou. Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você. Ele quer Ele mesmo se dispensar, se dar a si mesmo para cada um de nós. E por incrível que pareça, mesmo que seja coisas relacionadas à Bíblia, pode te distrair. Se você não tiver os óculos da economia de Deus. Temos que estar vendo do ponto de vista da economia de Deus tudo aquilo que nós lemos na sua palavra. E vamos então para a sinopse. Ela é bastante extensa. Vamos ver como o Senhor nos conduz para sermos breves e atingir o ponto, né? Atingir o ponto. Senhor Jesus. O Algarismo Romano número 1 diz: rigorosamente falando, Filipenses é um livro que trata não apenas da experiência de Cristo, mas também do desfrute de Cristo. A experiência de Cristo ocorre principalmente no nosso espírito, mas o desfrute de Cristo é na nossa alma, nossa mente, emoção e vontade. Guardem isso e você vai entender então todo o escopo, toda a sinopse, porque essa sinopse ela te dá essa introdução aqui no Algarismo Romano número 1 e depois ele vai enfatizar e mostrar sobre a mente, sobre a emoção e sobre a vontade. Esses são os outros 3 algarismos romanos. Então vamos lá. Na letra A diz: uma vez que Filipenses trata da experiência e desfrute de Cristo, que resultam em alegria, ele é um livro cheio de gozo e alegria. Isso é Paulo. Lá na prisão, não sei como, não sei de que jeito, que experiência maravilhosa que esse irmão tinha, né? Provavelmente eu estaria ali, não estaria como Paulo. Senhor tenha misericórdia, né? Que realmente Ele trabalhe o querer nas nossas vidas e efetue o plano dele em nós. E esse irmão, Paulo, aqui seja o nosso estímulo, o nosso exemplo, né, de que essa vida vivida por ele, que é o próprio Cristo, é algo possível. Tem vários versículos aqui, irmãos, mas eu vou ler alguns para enfatizar esse aspecto aqui do gozo e de alegria. Filipenses 1,4 diz: fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em minhas petições. Você percebe? Você poderia suprimir, ou seja, tirar esse com alegria, né? Normalmente nós não usaríamos esse termo com alegria. Nós estaríamos fazendo súplica, né? Mas com alegria, eu acho que não é a minha experiência de fazer súplica por alguém com alegria. Esse é Paulo no desfrute de Cristo. Em qualquer coisa que ele fizesse, ele estava no desfrute de Cristo. Olha o próximo versículo. Todavia, que importa? É Filipenses 1,18. Que importa? De qualquer modo, seja por pretexto, seja em veracidade, Cristo é anunciado. Nisso me regozijo e continuarei a me regozijar. Sabe do que ele está falando? Ele está falando dos opositores, que estavam pregando, tentando fustigá-lo, né? Que eles pregavam o evangelho não com a intenção de cumprir a obra de Deus, mas para trazer tormentos para Paulo. Paulo, você está preso, agora nós vamos pregar o evangelho e vamos converter pessoas, né? Achando que com isso fosse trazer tormento para Paulo. Mas Paulo falou assim: me regozijo e continuarei a me regozijar. Ou seja, falhou. Não deu em nada aquela tentativa
deles quererem trazer tormento para Paulo. Filipenses 1:25. E convencido disso, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria da fé. A gente nunca usa esses termos. Não é? Quero que a tua fé seja fortalecida. Não, quero que você tenha alegria da fé. Não é? Parece que soa até estranho. Não é? Até estranho para nós. Filipenses 2:2. Tornai plena a minha alegria. Quer dizer, ele já tinha alegria, ele queria que ele tornasse plena, completasse. De modo que penseis a mesma coisa, tenham o mesmo amor, unidos de alma, pensando uma só coisa. Vou para Filipenses 3:1. Tem muitos versículos, irmãos. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não é incômodo para mim, mas para vós é uma segurança. Aqui ele dá a entender que a alegria do Senhor é quase que um termômetro para ver se estamos seguros. Porque o que ocorre com o passar dos anos é que você pode simplesmente dizer, mas eu toco o Senhor, eu experimento o Senhor. Mas Paulo está nos induzindo a pensar assim, você se alegra? Né? Você, como diz, alegrai-vos no Senhor, você tem alegria? Ou seja, você tem esse desfrute? Alegria é o resultado do teu desfrute. Você contata Deus, nós vamos ver um pouco mais para frente. Você contata Deus, experimenta Deus no seu espírito, mas você se alegra na sua alma, na sua mente, na sua emoção e na sua vontade. Né? O desejo de Paulo é que nós nos alegrássemos no Senhor. O último versículo que eu vou ler, muito conhecido, né, que é Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele não está dizendo, volta para o Espírito aqui, ou não, alegrai-vos no Senhor. É isso que Paulo está dizendo, alegrai-vos. Né? Se você não se alegra, tem alguma coisa errada. Né? Mas a palavra está aqui, está nos iluminando. Né? A palavra está dizendo, alegrai-vos. E se não há alegria, tem alguma coisa incomodando ou impedindo que nós nos alegremos. Na letra B diz, os santos em Filipos tinha comunhão para o progresso do Evangelho através do ministério do apóstolo Paulo. Essa participação incluía suas contribuições financeiras para o apóstolo. Vou ler Filipenses 4, 15 e 16. E vós mesmos também sabeis, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo na conta de dar e receber, a não ser vós. Pois até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, para suprir as minhas necessidades. Eu vou ler o 4:10. Alegrei-me muito no Senhor, porque agora finalmente fizeste reflorescer o vosso pensar a meu favor, o qual de fato já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Que maneira doce dele ter comunhão com os irmãos em Filipos. Provavelmente, por algum motivo, não sei, mas eles pararam de participar do progresso do Evangelho e pararam, nas palavras aqui de maneira bastante clara, de ofertar para a obra do Senhor. Eles pararam. E Paulo, de uma maneira muito doce, diz reflorescer. É como que uma planta tivesse parado de frutificar e voltasse a frutificar.
Ou seja, os irmãos lá em Filipos, os irmãos filipenses, refloresceram. Né? E ele diz, alegrei-me muito no Senhor, porque agora, finalmente, fizeste reflorescer o vosso pensar a meu favor, a qual de fato já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Né? Paulo quase que se desculpando pela falta dos irmãos. Né? Mas é realmente um privilégio essa oferta como progresso do Evangelho. Né? E a igreja lá em Filipos fazia Paulo. A igreja de Filipos realmente era uma igreja bastante normal em todos os quesitos. Em todos os quesitos. Abaixo da letra B diz, a vida que experimenta e desfruta Cristo é uma vida no progresso do Evangelho. Uma vida de pregação do Evangelho. Não individualista, mas coletiva. Quanto mais comunhão tivermos no progresso do Evangelho, mais de Cristo experimentaremos e desfrutaremos. Isso mata o nosso ego, ambição, preferência e escolha. 2. Quer falemos ou permanecemos em silêncio, nossa vida, nosso viver, nosso ser e toda nossa pessoa deve ser uma pregação de Cristo. Poxa, não escapou nada aqui. Não escapou nada. Eu pensei que a pregação de Cristo só ocorria quando eu distribuía um folheto ou propriamente, né, pregava o Evangelho com palavras, mas nós pregamos em tudo que está mencionado aqui. Né? Todo o nosso viver, toda a nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa pessoa deve ser uma pregação de Cristo. Aleluia! A prova disso está nesses versículos mencionados aqui. Filipenses 1:20 diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha que certeza que ele tinha, independente da situação. Se ele estava vivo, o Senhor estava sendo manifesto. Se ele morresse, o Senhor também seria manifesto. Vivo ou morto. Né? Essa é a vida de alguém em Cristo Jesus. Né? Filipenses 4:22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Isso aqui é um testemunho, né, de alguém que vivia Cristo em todos os seus poros, vamos dizer assim. Interessante ele colocar esse versículo, especialmente os da casa de César. É como se ele tivesse sido autorizado pelos da casa de César. Sabe quem era a casa de César? A casa de César é da família de Nero, o terrível, o louco, que matava os cristãos. Mas de que forma, de que jeito, como que eles ficaram sabendo de Paulo, como que isso aconteceu, não sei. Eu só sei que eles foram convertidos, foram atraídos por esse Cristo que era engrandecido através da pessoa de Paulo. Senhor Jesus. Bom, letra C. Eu nunca sei reduzir isso, eu tenho que aprender ainda, viu? Eu queimo a língua toda vez, porque no passado, o Gessé deve estar ouvindo a mensagem, ele sabe do que eu estou falando. Eu sempre falava para o Gessé, Gessé, tem um irmão assim, assado, lá dos irmãos que dão mensagens, né?
que estão à frente de nós, esse irmão estoura o tempo toda vez. O irmão fala demais. Uma que cai para mim todas as mensagens desse irmão. E outra que eu também estouro todo o tempo. Então, eu parei de murmurar. Eu parei de murmurar, irmãos. Senhor Jesus. Letra C. Paulo nos encarrega de nos portar de modo digno do Evangelho de Cristo, que é permanecer firme em um só espírito, lutando com uma só alma, juntamente com a fé do Evangelho. Vou ler de novo. Paulo nos encarrega de nos portar de modo digno do Evangelho de Cristo, que é permanecer firme em um só espírito, lutando com uma só alma, juntamente com a fé do Evangelho. Eu achava, irmãos, que se portar de modo digno do Evangelho fosse alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente, não sei. Talvez um terno com gravata, talvez algum tipo de comportamento, talvez algum tipo de conduta. Mas aqui ele diz permanecer, que é permanecer firme em um só espírito, lutando com uma só alma, juntamente com a fé do Evangelho. Isso é Filipenses 1:27. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça a vosso respeito, que permaneceis firmes em um só espírito, lutando com uma só alma, juntamente com a fé do Evangelho. Aqui eu vou ler mais um trechinho do Estudo Vida. Está aqui na página 78. Eu deixei marcado. É muito interessante esse versículo e o entendimento dele. Na verdade, assim, permanecer firmes. É importante ver que permanecemos em um só espírito e combatemos com uma só alma. Precisamos fazer distinção entre as preposições em e com. Presta atenção, olha no versículo que você vai entender. Em um espírito, com uma só alma. Então ele está chamando atenção para o em e para o com, tá bom? Em um espírito permanecemos, com uma alma combatemos. Permanecemos diante de Deus, mas combatemos diante do homem. Diante de Deus devemos permanecer como testemunho, e diante do homem devemos combater unânimes, isso é, com uma só alma. Na verdade, de acordo com a construção gramatical do versículo 27, permanecer firme em um só espírito e combater juntamente com uma só alma não são duas coisas distintas. Paulo não incumbe os filipenses de permanecer firmes em um só espírito para, em seguida, combater juntamente com uma só alma. Pelo contrário, ele os incumbe de permanecer firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma. A maneira de Paulo escrever indica que, para permanecermos firmes, precisamos combater. Combater, de fato, é parte do permanecer. Permanecemos firmes em um só espírito, combatendo juntamente ou unânimes com uma só alma. É que para quem está lendo é mais fácil, para quem está ouvindo é um pouco mais difícil. Mas os irmãos puderam perceber a construção desse versículo? Eu vou ler o versículo novamente para os irmãos, para que os irmãos possam perceber que a questão de permanecer
em um espírito está ligado com o combater com uma só alma. A questão é que se nós não combatemos, dificilmente iremos permanecer. Se nós somos pessoas não ativas, espiritualmente falando, provavelmente não vamos permanecer. Nós permanecemos no Espírito, em um Espírito, combatendo com uma só alma. Um é o lugar para estarmos, e o outro é o lugar, é a arma, né, do nosso combate. Mas quando o tempo é combatendo, quando você combate, você permanece. Eu não sei, isso está muito mais detalhado se você lesse. Né? Ele continua discorrendo sobre isso. Se eu for continuar lendo, irmãos, eu vou ler mais um trecho, só para ficar mais claro para os irmãos, tá bom? Eu pulei umas 2 páginas aqui, só para os irmãos. Permanecer firmes em um só espírito, entretanto, é uma medida defensiva e não ofensiva. Como já dissemos, sem ataque não há como manter a defesa adequada. Assim, a fim de permanecer firmes no espírito, precisamos também combater, lutar juntos, com uma só alma. A preposição em denota o lugar, a esfera, enquanto a preposição com denota o instrumento, o meio. A esfera é o espírito, mas o instrumento é a alma. As faculdades da alma podem ser comparadas às armas utilizadas na guerra. Precisamos combater juntos com essas armas da alma. Não pense que é suficiente somente estar no espírito. Viu? Eu sempre falei isso, que era bom, fica no espírito que está bom. Não é suficiente. Não. Também precisamos exercitar a mente, a emoção e a vontade. Devemos estar atentos na mente, cheios de sentimento na emoção e fortes na vontade. Dessa forma, teremos armas poderosas com que lutar. Algumas pessoas, preste atenção aqui que aí eu me enquadro mais aqui. Algumas pessoas aparentemente espirituais são molengas na alma. São muito insípidas. Nunca querem lutar ou combater. Isso indica que não têm as armas necessárias. São muito diferentes do apóstolo Paulo. Quando se levantava, ele o fazia no espírito. Mas quando lutava, ele o fazia com alma muito forte. Nosso problema é que somos irresolutos e não usamos as faculdades da alma ou tornamo-nos contenciosos e brigamos uns com os outros em vez de combater o inimigo. Os irresolutos são molengas. Esses tais não somente carecem da espinha dorsal, mas parecem não possuir qualquer vértebra. Querendo ser, entre aspas, espirituais, eles sempre agem amável, gentil e humildemente, jamais contendendo com a alma na fé do Evangelho. Outros, entretanto, lutam e combatem usando a mente, a emoção e a vontade, mas ao lutar tornam-se contenciosos. Em vez de combater o inimigo, luta contra os outros santos. Essa é a razão de Paulo nos dizer que devemos combater com uma só alma. Devemos lutar unânimes com o inimigo. Embora seja mais fácil ser um só espírito, não é tão fácil combater juntamente com uma só alma.
No espírito, temos consciência, a comunhão e a intuição. Essas funções do espírito não são a causa do problema, ou seja, o problema não está no nosso espírito, óbvio. O problema está na nossa alma. E é por isso que os outros pontos aqui abordados nessa palavra de hoje está ligado especificamente ligado à nossa alma. Eu vou parar de fazer rodeio. Eu parei no C, né? É difícil, hein? Ser um em alma e ser de mesma alma para a obra do Evangelho são mais difíceis que estar num só espírito para a experiência de Cristo. Timóteo era um irmão de mesma alma com o apóstolo Paulo. Teria muito que compartilhar aqui, realmente muito. Mas eu acho que a sinopse, ela é bastante elucidativa. Eu vou me conter e vou ler. Sobrando um tempinho, eu compartilho um pouco mais. É importante que os irmãos acompanhem, já é suficiente. Ter a mesma alma requer que, após sermos regenerados no nosso espírito, prossigamos para ser transformados na nossa alma. Aí as coisas vão ganhando, vamos dizer assim, vai chegando no nosso nível, no meu nível principalmente, né? Quer dizer, é como que eu sei, como o próprio Paulo falou, criei, por isso falei, nós temos a visão, falamos baseado na visão e prosseguimos e perseguimos aquilo que nós estamos vendo. Né? Uma coisa é a visão, a outra é nós atingirmos o padrão da visão. Pelo menos você tem que ter a visão, porque se você não tem o norte, você não sabe para onde ir. Hoje, a palavra tem sido falada para nós, não é para te desanimar, é o contrário. É para abanar a tua chama e fazer com que você persiga o alvo. Né? Como o próprio Paulo falou, qual o termo que ele usa? Prossigo aquilo pelo qual ele foi conquistado. É isso aí. Paulo prosseguia. Se não, letra 3, número 3, que letra 3? Número 3, debaixo da C. Se não somos um em nossas afeições, pensamentos e decisões, não somos um em alma. Enquanto não temos a mesma alma, não estamos na comunhão para o progresso do Evangelho. E nossa conduta não é digna do Evangelho. 4. Quando todos os membros na igreja estiverem em um espírito, com uma só alma, essa unidade será convincente, persuasiva e atraente. E experimentaremos e desfrutaremos Cristo. Letra D. É possível experimentar Cristo sem desfrutá-lo. O problema aqui está na nossa alma, nossa mente, emoção e vontade, como as crianças que comem sem desfrutar a sua comida. Foi dado esse exemplo nas mensagens passadas. Muitas vezes experimentamos Cristo sem desfrutá-lo. Experimentar é uma coisa, desfrutar é outra. A nossa meta é o desfrute pleno de Cristo, né, irmãos? E isso se torna o nosso prêmio. Cada dia mais está claro, estou mais convencido, realmente tenho ganho mais luz em saber que eu não estou indo para algum lugar. Nós estamos construindo aquilo que nos salva. Nós estamos nos tornando parte daquilo que um dia onde todos nós vamos estar.
Senhor Jesus. Não é que um dia, certamente, como Paulo diz, é incomparavelmente melhor. Né? Incomparavelmente melhor. Paulo diz estar, né? Ir, incomparavelmente melhor. Mas o desfrute que hoje desfrutamos, ele é progressivo, ele está edificando algo aonde nós permanecemos. É isso que Paulo está. Onde Paulo estava? Ele estava na prisão? Fisicamente, sim. Mas onde, na realidade, Paulo estava? Em Cristo. Esse é o Paulo que está escrevendo Filipenses. Ele estava na prisão? Estava. Mas ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não era prisioneiro dos romanos. Até os romanos estavam se convertendo. Ele falou que os da casa de César se converteram. Né? Isso não é o falar de alguém preso, amarrado. Né? Não há algemas nas palavras do Senhor. Aí, então, agora o algarismo romano número 2. Ah, não, eu não li o D, né? Li? O E. Preocupa-me um pouco que você não tenha muito desfrute de Cristo. O motivo de muitos perderem o desfrute de Cristo é o problema que eles têm na alma. Se você não tem muito desfrute de Cristo, isso indica que você não é um em alma, unido de alma. Nós sempre somos levados a pensar que ser um em alma é nós concordarmos com alguma coisa exteriormente, fazermos a mesma coisa, vestirmos do mesmo jeito. Né? É impressionante isso, mas pela palavra do Senhor e hoje nós estamos vendo que isso tem a ver com nós crescermos em vida e sermos transformados na nossa mente e na nossa alma. No 2, o 2 diz, algarismo romano 2, para sermos unidos de alma, aí você vai ver agora 3 vezes para sermos unidos de alma. São 3 coisas. Né? Você pega o 2 e diz, para sermos unidos de alma, precisamos pensar uma só coisa. Aí você vai para o algarismo romano número 3, para sermos um em alma, precisamos ser um com Cristo em suas emoções e assim por diante. E aí você vai para o próximo algarismo, para ser um em alma, novamente, precisamos desenvolver a nossa salvação, cooperando com Deus e assim por diante, está ligado à nossa vontade. Então, começando com a mente. Para sermos unidos de alma, precisamos pensar uma só coisa. Uma só coisa em Filipenses refere-se ao conhecimento, experiência e desfrute subjetivos de Cristo. Uma só coisa é buscar Cristo para ganhá-lo, conquistá-lo e possuí-lo. Isso é singeleza. Isso está ligado à nossa mente. Né? As nossas mentes espertas. Descuidou, ela voa, vai buscar outras coisas. Aqui está dando a dica para nós. Se você perdeu o norte, está aqui o norte. Uma só coisa em Filipenses refere-se ao conhecimento, experiência, desfrute subjetivo de Cristo. Uma só coisa é buscar Cristo para ganhá-lo, conquistá-lo e possuí-lo. Essa era a experiência de Paulo retratada aqui em Filipenses, né? Aqui tem muitos versículos, vou ler apenas 2. Filipenses 3, 8 e 9 diz, e mais ainda, também considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele,
Esse é o alvo, essa é a única coisa. Ganhar a Cristo e ser achado nele. Não vou terminar o versículo. Tem muitos outros versículos, os irmãos leem depois. Letra A. Para vivermos na realidade do corpo de Cristo, temos de desfrutar Cristo, amando-o ao máximo. E para amá-lo, nossos pensamentos precisam ser resgatados de estarem duros, cegos, rebeldes e corrompidos. Todas as letras debaixo desse algarismo está relacionado com a mente. Toda vez que você lê pensamento, você pensa onde? Na tua mente. Tua mente pensa. Então, os nossos pensamentos, a nossa mente, né, ela não pode ser dura, não pode estar cega, não pode ser rebelde e não pode estar corrompida. Os versículos estão aí, né? Só vou ler 2 Coríntios 3,14. Mas os pensamentos deles se endureceram. 2 Coríntios 4,4. Nos quais o Deus dessa era cegou os pensamentos. Percebe? A tua mente pode ser cegada. 2 Coríntios 10,5. Derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é, não sendo rebeldes. E tá bom. Letra B. Nosso pensamento deve estar focado na sublimidade do conhecimento de Cristo e na experiência e desfrute de Cristo. Focar em qualquer outra coisa nos leva a pensar de maneira diferente, criando dissensões entre nós. Senhor Jesus. É muito fácil, né? Nós focarmos em pessoas e problemas. Se você olhar, tem muitas pessoas aqui. E com cada pessoa, um problema. Tá certo? Não foque nem na pessoa, nem nos problemas. Do contrário, você vai estar se distraindo. Aqui diz, né? Nosso pensamento deve estar focado na sublimidade do conhecimento de Cristo e na experiência e desfrute. Se você for para qualquer outra coisa, você vai criar dissensão. Né? Dissensão. A única coisa, letra C, a única coisa singular na restauração do Senhor é a economia eterna de Deus com Cristo como a centralidade e universalidade. O versículo é Colossenses 3, 10 e 11. E vos revestistes do novo homem que está sendo renovado para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e em todos. A única coisa que deve ser focada, enfatizada e ministrada na restauração do Senhor é a economia eterna de Deus. Você pode achar que nós estamos falando demais sobre isso, mas não somos nós. Está aqui 1 Timóteo 1, 3 e 4. Quando parti para a Macedônia, roguei-te que permanecesses em Éfeso a fim de advertires a certas pessoas que não ensinem coisas diferentes, nem deem atenção a fábulas e genealogias sem fim, que geram discussões em vez da economia de Deus na fé. A economia de Deus na fé, mais uma vez, é Deus sendo dispensado para dentro de nós. Essa é a economia de Deus na fé. Ou seja, qualquer que seja o assunto, e até mesmo assuntos espirituais, mas se esse assunto não é um assunto que traz Deus para dentro de você, isso não é a economia de Deus.
E isso está te distraindo, tirando o foco da economia de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus. O conteúdo da economia eterna de Deus é Cristo. Na verdade, o próprio Cristo, em seu ministério pleno de 3 estágios, é a economia divina. O desejo de Deus é ter uma restauração pura e total da pessoa de Cristo. Os 3 estágios aqui: encarnação, inclusão, intensificação. Se você quiser saber mais sobre isso, pergunta para os outros irmãos. Não temos tempo de abordar, mas a restauração é a restauração pura da pessoa de Cristo. Esse é o que importa, né? Pura. Não misture as coisas. Letra D. Entre os filipenses havia dissensão no pensar, que incomodava o apóstolo. Por isso ele pediu-lhes que pensassem a mesma coisa, ou seja, a única coisa, para que eles tornassem plena a sua alegria. E cita aqui os versículos. Eram 2 irmãs que estavam lá, boas irmãs, mas estavam em dissensão. Não era divisão ainda, elas só estavam discutindo, né? Exorto Evódia e exorto Síndique a pensarem a mesma coisa no Senhor. Filipenses 2:2. Tornai plena a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de alma, pensando uma só coisa. Há pequenos fatores, há pequenas coisas, e não pode passar desapercebido. Até mesmo nesse versículo 2:2, ele diz assim: tendo o mesmo amor. Você sempre tem que ir diante do Senhor e indagar: por que mesmo amor? É porque eu amo você diferente dele, diferente dela, diferente dele, diferente... É o mesmo amor. E o Senhor quer passar a régua, e estava passando a régua aqui na igreja aos Filipenses. Pensar algo além da única coisa é rebelar-se contra a economia de Deus. É que pensemos a única coisa. A economia de Deus é que pensemos a única coisa. Na vida da igreja, precisamos ajudar todos os santos a pensar a única coisa. Nossos pensamentos devem estar focados em Cristo e cheios do desfrute de Cristo para a vida da igreja, a vida do corpo. Por causa da dissensão no pensar, os crentes filipenses tinham níveis diferentes de amor. Acabei de falar. Eles não tinham o mesmo amor para com todos os santos, para manter a unidade. Se o nosso amor para com os irmãos foi ajustado e tratado, desfrutaremos Cristo ao amar os santos. Ser um de alma, unidos de alma, não é somente para a experiência de Cristo, mas ainda mais para o desfrute de Cristo. Para desfrutar Cristo, precisamos ter uma alma adequada, uma alma conjunta, que é uma com a alma dos outros santos. Deixa eu ver uma coisa. Meu tempo já acabou, irmãos. Só... não vou ler. Não vou ler. E outra coisa, também não vou ler. 2, algarismo romano número 3. Agora nós vamos entrar na emoção, meu tempo foi. Para sermos um em alma, precisamos ser um com Cristo em suas emoções.
seu entranhável afeto, significando sua afeição interior, terna misericórdia e compaixão. O versículo é 1:8. Pois Deus é minha testemunha, de como tenho saudade de todos vós no entranhável afeto de Cristo Jesus. Esse entranhável afeto, em outras partes ele é traduzido no coração, na realidade aqui está se falando das partes interiores, nas emoções. Esse é o entranhável afeto, nas emoções. Então nós temos que ter uma mente adequada, no algarismo romano número 2, aqui nós temos que ter emoções adequadas, né? Emoções adequadas. E voltando para o título, ele diz, porque não vou conseguir ler o resto, depois ele vai falar sobre Filemon. Vocês conhecem a história do livro de Filemon, a respeito de Onésimo. Ele diz, estou enviando o meu próprio coração. Né? Essa próprio coração é entranhas. Né? Esse era Paulo nas suas emoções, nos entranháveis afetos de Cristo Jesus. Essas são as emoções de Paulo. Ele estava ali, então, reproduzindo as emoções de Cristo. Puxa, isso é muito elevado, né? Muito elevado. Essa era a alma do apóstolo. Essa era a mente, aquilo que nós vimos é a mente dele, essas são as emoções dele, tudo aquilo que compõe a alma dele. Significa, aqui no título diz, seu entranhável afeto, significando sua afeição interior, terna misericórdia e compaixão. Né? Compaixão é o ato ou a capacidade de você entrar no sentimento dos outros. Talvez nós não somos tão compassivos, não temos tanta compaixão, porque não nos preocupamos tanto com os outros. Né? Não importa como você está, o que importa é como ele está. Se não há quem entristece, que eu não me entristeça. Esse é o apóstolo Paulo. Essas são as compaixões de Cristo. Ele entrava no sentimento do outro, na emoção ele se importava com a emoção, ele se alegrava com quem se alegra, se entristecia com quem se entristecia. Isso é tremendo. Essa é a alma do apóstolo. Algarismo romano número 4. Irmãos, pulei um monte de coisa. A hora que você for compartilhar, vocês recheiam. No 4 é a respeito da vontade. Diz, para sermos um em alma, novamente. Então, um em alma na mente, um em alma nas emoções, e aqui, para sermos um em alma, precisamos desenvolver a nossa salvação cooperando com o Deus energizante interior, que opera em nós tanto querer como realizar para o seu bom prazer. O que ocorre aqui com a vontade é que, às vezes, para não dizer quase todas as vezes, no linguajar do Velho Testamento, nós temos duras cerviz. Nós não nos dobramos à vontade de Deus. Nós temos um pescoço indobrável. Né? Queremos fazer aquilo segundo a nossa vontade. Bate o pé e vai em frente. Né? Bate o pé e vai em frente. E o que ocorre é que aqui diz assim, o versículo diz, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como realizar. Amém. Apenas seja flexível
e coopere com o nosso Deus. Porque na grande maioria das vezes não queremos nada. Não queremos ler a Bíblia, não queremos voltar para o Espírito, não queremos ler Estudo Vida, não queremos. Mas é Deus que opera o querer. E aí então voltamos lá para o último item da mensagem, do organismo romano, da mensagem número 2. Eu vou até ler. Apesar do tempo, volta lá para o último, da mensagem 2. Aprender o segredo de fazer tudo em Cristo como aquele que nos fortalece é orar em comunhão com Cristo, que é o nosso Rei, nosso Senhor, nosso cabeça e nosso marido. A oração que contata Deus consiste de palavras genuinamente provenientes do coração. É isso que agrada a Deus e contata a Deus. São palavras genuinamente do coração. Então, Deus é que opera em vós tanto o querer como o realizar para o seu bom prazer. A letra A diz: desenvolvemos a nossa salvação porque Deus opera em nós. Podemos dizer que não temos o querer, mas Deus está operando o querer em nós para realizar o seu bom prazer. O querer é interior e o realizar é exterior. Precisamos, na letra B, exercitar o nosso espírito com a nossa vontade subjugada e ressurreta para escolher desenvolver a nossa salvação, cooperando com o Deus triuno que habita interiormente e que opera no nosso interior o querer para o seu bom prazer. Aí tem um exemplo de Cantares, do pescoço da Sulamita, que era como uma torre, né? Com os arsenal de guerra e com os escudos e broquéis. Fica para os irmãos compartilharem.